E o Sport venceu a equipe do Amazonas pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Luciano Castan, Romarinho e Gustavo Coutinho marcaram para o Leão, que venceu por 3-2. Bora falar um pouquinho sobre esse jogo, bora fazer esse pós-jogo, falar o que o Sport fez de certo, o que o Sport fez de errado nessa estreia, mas o que foi melhor, o que o Sport precisava fazer, ele fez, foi vencer o jogo. Então o Leão começa muito bem, jogando fora de casa, na Arena Amazônia, contra uma equipe, né, que é nova, uma equipe que não é tão tradicional na Série B, primeira vez que disputa a Série B, a equipe do Amazonas, porém uma equipe com um projeto bem interessante, né, alguns jogadores experientes como o Sassá, como o Jô, que marcou no jogo inclusive, né, teve um gol anulado por impedimento, mas depois ele marcou também um novo gol, e enfim, o Adilson Batista chegou durante a semana lá a equipe do Amazonas, porém não é uma das grandes favoritas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas bora falar sobre isso, deixa eu me apresentar antes, porque meu nome é Vinícius Medeiros, eu estou aqui diariamente falando sobre futebol pernambucano, falando sobre esporte náutico, Santa Cruz, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Desde já peço que você, torcedor, torcedora, possa estar se inscrevendo no canal, possa estar deixando seu like e possa estar deixando sua opinião, deixando aqui, né, o que você achou sobre a partida também, porque toda partida vai ter isso, a gente vai comentar, interagir, fazer aquele bate-papo aqui, tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre isso. Como eu falei, o Sport foi para a Arena Amazônia jogar, né, esse jogo, o Sport que foi com alguns desfalques, né, que foi o Rafael Thierry, o Lucas Lima, o Alan Ruiz e o Fábio Matheus, né, 3 titulares e o Fábio Matheus que é uma boa opção no banco de reservas, né, que o Mariano Souza podia acionar na partida, e pelo que ele fez hoje, muito provavelmente ele iria acionar ali o Fábio Matheus no jogo. Porém, bora lá. Escalação do Mariano Souza, primeiramente, foi uma escalação bem correta. Ele não inventou, né, na primeira escalação, na escalação inicial, colocou o Tite Ortiz e colocou o Barleta. Era o que deveria ser feito, porque não tinha tantas opções no banco de reservas, sem ser de jogadores. Ele teria que mudar ali a formação. Eu acho que ele acabou fazendo o que era certo na questão da escalação inicial. Mas bora lá. Sobre o jogo, o Sport no primeiro tempo, o Sport manteve um domínio muito bom na equipe do Amazonas. O Amazonas deixou muito espaço para o Sport jogar e o Sport conseguiu fazer esse domínio. O Sport recuperava a bola muito rápido, o Sport fazia uma transição muito rápida, o Sport atacava de maneira muito rápida. E isso aconteceu durante todo o primeiro tempo. O Amazonas teve chance de chegar, mas também nada que fosse diferente do que o Sport estava chegando. O Sport chegou, o Sport teve chance, inclusive, de abrir o placar bem mais cedo. Mais uma vez, uma questão de finalização do Sport. O Gustavo Coutinho também perdeu uns 2 gols antes de fazer o seu, né? O Sport vem tendo esse problema nesse ano, mas é um problema que eu vejo que pode estar evoluindo mais, porque marcou 3 gols no jogo de hoje, querendo ou não. É um jogo onde o Sport dominou, manteve a posse de bola, como eu falei, mas ele ronda muito a equipe do adversário, a zona de defesa do adversário, e não consegue atacar de maneira eficiente, né? O que eu digo de maneira eficiente é acertar essas finalizações. O Sport tenta muito, nessas finalizações na Série B não podem ser perdidas, né? Finalizações até fáceis ali. Esse é o único ponto do primeiro tempo. Mas é um primeiro tempo muito bom do Sport, né? Com a escalação que eu falei que o Mariano Souza colocou de maneira certa. O problema no Sport, se teve algum problema, foi no segundo tempo. Por quê? Porque o Mariano Souza colocou ali algumas peças, né? O Pablo Diego, né? O Fabinho, o Riquelme. Eu acho que o Pedro Vilhena foi o único ali que entrou e entrou bem, conseguiu ajudar o Sport, né? Porém, sobre esses jogadores, né? Ele acabou colocando, óbvio, eu concordo que ele não pode perder nenhum jogador, inclusive ele tem um elenco dele, ele tem que utilizar mesmo. Porém, colocar todos ao mesmo tempo eu acho que também não é a solução, né? Um jogo que estava praticamente fácil para o Sport. Teve essa complicação talvez por essas mudanças, talvez pelo estilo de jogo que o Sport apresentou ali no segundo tempo, onde o Sport também foi superior, inclusive marcou um dos gols na segunda etapa. O Sport novamente foi superior, porém, se não me engano, marcou os 2 gols, né, ainda na segunda etapa, enfim. Mas o Sport foi superior, né, nesse segundo tempo. E, porém, dessa vez, acabou sofrendo ali um pouco com a equipe do Amazonas, principalmente na etapa final, né? O VAR no jogo, o árbitro do jogo, talvez tenham sido hoje, né, uma atuação bem interessante, né? Inclusive o VAR hoje funcionou, né? Talvez ainda com um pouco de demora, mas funcionou. Porém, né, o Sport teve esses problemas que não pode deixar acontecer. A defesa do Sport hoje, né, sobre o time do Sport em geral, é uma equipe entrosada, é uma equipe bem construída em questão assim de entrosamento, em questão de estilo de jogo, um estilo de jogo bem claro que é o ataque, que é se manter protagonista, que é ter a posse de bola, como a gente está vendo nos últimos jogos. E esse jogo do Sport especificamente foi um jogo onde o Sport foi muito bem para uma estreia fora de casa, por mais que o adversário não seja um dos grandes favoritos, o Sport fez o trabalho de casa. O Sport fez o trabalho de casa na casa do adversário, porque foi um resultado muito bem construído e marcou 3 gols aí na estreia da Série B. Um time que vai crescer ainda numa competição, a tendência é crescer, a tendência é evoluir ainda mais.
E é isso, o Sport confirma aí seu favoritismo, né, no campeonato da Série B. Vejo o Santos hoje disputando mais o título e o Sport vem ali, né, disputando esse acesso e talvez com a obrigação de construir esse acesso pelo elenco que montou, pelo projeto que vem construindo. Mas, de modo geral, uma partida interessante do Sport. Foi apenas esses problemas que eu falei em questão de ataque, né, em questão das finalizações e talvez a defesa, da maneira do Sport de se defender. Né? O Rafael Thierry faz muita falta nesse time. Era para ter trago mais um zagueiro, porque o Thierry muito se machuca, o Thierry muito fica no departamento médico, então isso a gente tem que abordar bastante. Mas, de modo geral, uma partida interessante do Sport. Conseguiu o resultado lá em Manaus. Não tinha jogado ainda, né? Terminou esse tour aí de estádios da Copa, o Sport na Arena Amazônia. Agora o Sport passou por todos esses estádios da Copa, as cidades da Copa também, né, de 2014. Então o Sport visitou também essa torcida do Leão lá do Norte, que foi bem importante. A torcida chegou junto lá também. Mas é isso, bom resultado pro Leão. O Romarinho jogou muita bola hoje, tá? O Romarinho jogou muita bola hoje, é um cara que pode crescer bastante, assumir essa responsabilidade pela velocidade, e na posição dele ele pode ser titular sim, absoluto, né? Pelo menos nesse momento é o que a gente se espera dele. Marcou o gol, deu um passe fantástico para o Gustavo Coutinho, que foi um bom resultado, foi um bom jogo dali do Romarinho, e talvez ele tenha sido o craque do jogo, na minha opinião, porque se não fosse esse gol dele, praticamente foi metade do gol ali do Gustavo Coutinho, naquele lance do Romarinho, driblou ali os jogadores e colocou um passe enfiado para o Gustavo Coutinho, que marcou, né, ampliando ali para o Sport no jogo. Mas é isso, minha opinião, Romarinho um dos melhores jogadores do jogo, se não o melhor jogador. Peço que o torcedor do Sport comente também. Mas é isso, bora seguir acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro, notícias durante a semana, pré-jogo, enfim, é isso. Tamo junto e até a próxima, valeu!